Os irmãos podem assentar-se. O tema da mensagem é obediência a ser aprendida. É a terceira mensagem que trazemos com esse título. E como dissemos da última vez, temos dito cada vez, o título da mensagem tem como base o texto de Hebreus 5:8, onde lemos assim: embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus não pecou em toda a sua vida terrena e ele não teve que aprender a obedecer porque desobedeceu em alguma ocasião. Mas como um filho precisa ser educado para que ele obedeça, e ele não é desobediente até que ele desobedeça, mas no caso de Jesus ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, mas ele teve que sofrer, ele teve que dizer não a si mesmo, teve que abrir mão da sua vontade para fazer aquilo que Deus, o Pai, queria que ele fizesse e aquilo que ele mesmo escolheu fazer, embora não fosse algo fácil para ser feito. Toda obediência, vimos, envolve duas pessoas, uma autoridade e uma pessoa também que se submete a essa autoridade. Vimos que não há obediência enquanto não reconhecemos alguém na posição de autoridade sobre nós. Vimos que não basta, então, a existência da autoridade. Repito, para haver obediência é preciso que reconheçamos em alguém a sua autoridade sobre nós. Nós já vimos, em primeiro lugar, que o trono de Deus está estabelecido sobre a sua autoridade, sobre a sua autoridade, aliás, sob a sua autoridade. Ali está sobre, né? Sobre, não, isso mesmo. Segundo, pecar contra a autoridade constituída por Deus é pecar contra o próprio Deus. Terceiro, vimos a origem, a queda de Lúcifer, que se rebelou contra Deus e levou com ele 1/3 dos anjos de Deus. Isso porque, para não haver qualquer dúvida, porque Deus deu aos anjos, tanto quanto a nós, uma capacidade de escolher, é o que chamamos de livre-arbítrio, e eles houve essa possibilidade e ela aconteceu também, no sentido da região celestial. Em quarto lugar, vimos que Paulo perseguiu a igreja porque não conhecia a autoridade de Jesus. Vimos em quinto lugar que a obediência à vontade de Deus é a maior exigência da Bíblia. Vimos que há dois princípios no universo da autoridade de Deus e da rebeldia satânica. Cabe a nós escolher qual delas norteará a nossa vida. Hoje, com a graça de Deus, prosseguindo, queremos ver exemplos de rebeldia no Antigo Testamento. Eu quero dizer antes que não vamos dizer, talvez, muita coisa nova para a maior parte de todos nós. Mas eu creio que você já deve ter percebido que se você fosse realmente, se você e eu dessemos ouvidos à palavra de Deus tal como ela é dita, estaria tudo resolvido. Infelizmente, nós enfrentamos várias dificuldades para viver a palavra de Deus, a oposição espiritual da parte do maligno. Nós vivemos num mundo que realmente o tempo todo está buscando
através do sistema que tem como governo o próprio Satanás, que busca nos desviar do propósito e do plano de Deus. Nós temos muitas distrações, temos muitas situações que nos levam a, se não vigiarmos, nós a nos desviar do propósito de Deus para nós e do nosso próprio propósito que fizemos diante de Deus. Então, o primeiro exemplo de rebeldia no Antigo Testamento é a queda de Adão e Eva, e essa deveu-se à desobediência. Como é sabido, Deus deu um mandamento ao homem. Eu digo ao homem porque a mulher ainda não tinha sido criada quando o homem recebeu esse mandamento, mas depois Deus nos fez saber que Ele falou e compartilhou esse mandamento com a mulher, porque ela soube dizer exatamente aquilo que Deus havia dito. Não vamos ver isso hoje, mas o texto de Gênesis 2, 16, 17, mostra que Deus deu um mandamento ao homem. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dele comer você certamente morrerá. Qual o propósito de Deus com esse mandamento? Diga-se de passagem, foi o único que Deus deu ao homem depois de tê-lo criado. O propósito é colocar Adão e Eva sob a sua autoridade, para que aprendessem a obedecer. Enquanto não reconhecemos a autoridade, não há como haver obediência. E a obediência é testada justamente porque existe uma autoridade que diz o que nós devemos fazer. E quase sempre o que uma autoridade diz não é necessariamente o que nós queremos fazer. Nós sempre temos uma natureza humana perversa e má que nos leva a justamente fazer aquilo que é errado, ou aquilo que é proibido. Basta dizer não pode para dar vontade de fazer. Todos sabemos disso. Então, o propósito de Deus era colocar Adão e Eva sob sua autoridade para que eles aprendessem a obediência. Foi por isso que Jesus, que é chamado por Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, de segundo Adão, teve que aprender a obedecer. E isso nós vimos e vemos registrado em Hebreus 5, 7 a 8. O texto diz: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Alguém vai dizer que foi ouvido? Ser ouvido não significa que Deus tenha dito sim. Deus ouviu e disse não. Por isso que, embora fosse filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ou seja, obedecendo mesmo não sendo o que ele, como homem, pediu ao Pai. Por isso que ele disse: se for possível, passe de mim esse cálice, se não, seja feita a tua vontade. Deus colocou todas as coisas criadas debaixo da autoridade de Adão. Gênesis 1:26 diz: e Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aqui está no plural porque é Deus falando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Deus disse: façamos. A palavra Deus também no hebraico é plural, por isso que são 3 pessoas
e um só Deus. Não temos tempo aqui para falar sobre isso, mas já temos feito em outras ocasiões. Façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Então Deus deu autoridade a Adão e colocou todas as coisas debaixo da sua autoridade. Mas Deus queria o homem sob a sua autoridade para a obediência. Todos nós temos que obedecer a alguém. Ninguém é livre e solto para fazer o que quer. O propósito de Deus, desde o princípio, continua para os nossos dias. E o nosso modelo de obediência é a do Senhor Jesus, né? Então, somente quem está sob autoridade pode constituir autoridade. Ou seja, eu estando debaixo de uma autoridade, eu posso constituir autoridade. Na ordem da criação, Deus criou primeiro Adão, depois criou Eva. E Deus colocou Adão em posição de autoridade e Eva sob a autoridade de Adão. É uma coisa que o mundo de hoje não aceita de forma alguma, e muitas pessoas na igreja também não aceitam. Infelizmente eu tenho que dizer, eu tenho visto mulheres dizer, isso não, isso não. Eu não entendo, francamente. Mas o texto diz, 1 Timóteo 2, 12 e 13, e não permito que mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o homem. O homem aqui é o seu marido, viu? Não é o outro, não é uma outra pessoa. E não permite que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Isso não significa que a mulher não possa falar, não possa expor o seu ponto de vista. O que dizer o contrário seria absurdo. Absurdo não é só absurdo, mas não é isso que a Bíblia quer dizer. O que a Bíblia diz é que não cabe à mulher dizer para o homem o que ele tem que fazer. Ela pode sugerir, eu estou falando do marido, viu? Ela pode sugerir, pode argumentar com ele quanto a alguma besteira que ele está querendo fazer, para dissuadi-lo desse propósito, pode orar para que ele tenha juízo, que às vezes parece que não tem. Mas se ele disser, a gente vai para aquele lugar e vamos cair naquele buraco, você vai ter que cair com ele. Infelizmente eu não posso dizer infelizmente, mas são lições que você e ele vão ter que aprender, né? O homem aprende errando, aprende cometendo erros, e quem casar com um homem vai ter que vê-lo cometer erros e vai sofrer as consequências dos seus erros. Daí a importância de sustentar o marido em oração. É a única maneira. Então, e também ter muito cuidado com quem você vai escolher para ser o seu cabeça. Então, essa ordem de prioridade constitui a base da autoridade desde o início. Essa ordem de prioridades foi confirmada após o pecado de Adão e Eva. Depois que eles haviam pecado contra Deus, o Senhor disse à mulher, Gênesis 3,16, e a mulher disse, o seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Isso já existia, mas foi enfatizado. Já existia, como a Bíblia diz, por uma questão de criação. Quem foi criado primeiro
é autoridade sobre quem veio depois. É por isso que na cultura hebraica, o primeiro filho tinha vantagem sobre os demais, recebia herança em dobro, e tinha uma série de vantagens com o primeiro filho. Isso tem um propósito de nos ensinar com relação ao fato de que, na ordem da criação, quem nasce primeiro, no caso de uma constituição de uma família, é autoridade sobre os demais irmãos, na falta do pai, na falta da mãe. Bom, essa ordem de prioridade foi confirmada também no Novo Testamento. Efésios 5:23 diz: porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. O texto é muito claro, e a analogia que o apóstolo Paulo faz da relação do homem com a mulher e da mulher com o homem no contexto do casamento é a mesma que existe entre a igreja e o Senhor, que é Senhor da igreja. A queda do homem deveu-se à desobediência à autoridade de Deus. Ao invés de obedecer a Adão, Eva tomou a iniciativa, ao tomar essa iniciativa, não fez em submissão a Adão, antes ela tomou a iniciativa da sua própria vontade. Então, o texto diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Adão marcou bobeira, não soube exercer a sua liderança, ficou em silêncio, e por que razão? Só Deus sabe. Eu cá com os meus botões, eu penso que Eva devia ser uma mulher lindíssima. Ele devia estar muito deslumbrado com ela e amando-a a ponto de não ver mais nada, a não ser ela deu algo para ele, ele foi lá e pegou. Ele não podia alegar ignorância, porque foi ele mesmo que ensinou para ela, deu para ela a ordem que Deus havia dado para ele e para sua mulher. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Eva transgrediu a ordem de Deus e desobedeceu também a Adão, ao tomar o seu lugar. Assim, quem se rebela contra a autoridade representativa de Deus, rebela-se contra o próprio Deus. Não é isso que as Escrituras ensinam? Romanos 13:2, assim aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si condenação. Isso nós vemos nas Escrituras o tempo todo. Por sua vez, Adão, ao comer do fruto proibido, desobedeceu à ordem de Deus, à autoridade de Deus. E Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido a árvore que eu havia ordenado que não comesse, aí vem as consequências. Então, o que nós observamos aqui é que Deus colocou, da mesma forma que colocou sobre a mulher, e ele te governará, agora diz para o homem, por ter dado ouvidos à voz de sua mulher. Não é que o homem não tenha que ouvir a mulher, e o meu propósito aqui não é falar desse assunto aqui, mas sim do princípio de autoridade. Não é que o homem não tenha que ouvir a mulher.
E muitas vezes ela está coberta de razão e o que ela está dizendo é certo. E cabe a mim, como marido, pensar e examinar para ver se realmente devo fazer. Agora, eu não devo fazer porque ela diz. Eu devo fazer porque ela me convenceu através de palavras e através da oração. Deus me convenceu, então eu vou fazer. Agora, se eu fizer contrariando aquilo que Deus quer que eu faça, Deus já me deu uma direção, na sua palavra, e também confirmou isso no coração. E ela diz algo que não é exatamente aquilo que eu tenho convicção que eu devo fazer. Se eu seguir a orientação dela e ela for diferente da que eu recebi de Deus, então quem está pecando sou eu. Segundo, todo trabalho deve ser prestado em obediência. Eva não foi colocada só sob a autoridade de Deus, mas também sob a autoridade de Adão. Então, Eva estava sob dupla autoridade. Essa também é a nossa posição em relação a qualquer autoridade que esteja sobre nós. Eva, vendo que o fruto era bom para se comer, comeu sem perguntar a quem devia obediência. O que ela devia fazer? Eu posso comer? Ela sabia que não podia, mas ela foi lá e comeu. Uma das coisas que nós temos que ter muito cuidado, às vezes as pessoas chegam para mim e dizem, pastor, quando eu ficava ali na porta, então, era uma coisa, olha, assim, querendo resolver na hora. Todas as vezes que eu resolvi alguma coisa na porta, eu me arrependi depois. Porque foi feito precipitadamente. Porque eu não pensei, porque eu não busquei Deus para responder. E depois de muitas experiências, eu tenho dito, olha, por favor, não me peça, não me apresse para resolver as coisas. A Ana Bia sabe que eu sou meio lerdo para resolver as coisas. E as mulheres não gostam disso. Elas ficam impacientes, elas querem ação imediata. Não é isso mesmo? E eu sou demorado para tomar decisão. E eu tomo decisão depois de pensar e orar. Agora, se eu sou pressionado, eu tomo uma decisão que depois eu me arrependo. Quase sempre eu me arrependo. A atitude de Eva não foi governada, então, pela obediência. Ela deveria ter perguntado a Adão, olha, eu posso comer do fruto? Alguém vai dizer, coisa ridícula, perguntar se tem que comer. Nesse caso tinha, porque havia uma ordem para que isso não fosse feito. Se ele autorizasse, a culpa seria toda dele. Mas foi governada pela vontade própria. Eu diria um impulso. E nós temos que ter muito cuidado com os nossos impulsos. Todos nós somos impulsivos. E algumas pessoas são mais do que as outras. Chegam ao ponto de ser precipitadas. À medida que um homem cresce em obediência, suas próprias ações decrescem. Quanto mais eu obedeço e me disponho a obedecer, eu vou parar de agir. Eu não quero fazer algo, eu quero saber o que Deus quer que eu faça. Então, não é tão importante fazer e fazer. Importante é ouvir o que Deus quer que eu e você façamos. Muitos, no entanto, só fazem o que gostam e recusam-se a fazer o que não gostam. Então, essas pessoas nunca perguntam se estão agindo em obediência ou não.
É possível fazer algo movido pelo ego e não pela vontade de Deus. Motivação própria, pessoal. Terceiro lugar, o que é certo ou errado está nas mãos de Deus. O ser humano não deve agir com base no conhecimento do bem e do mal, mas pelo princípio da obediência. Gênesis 2, 16, 17, o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Então, a questão não é o que você acha. Quase todos os pecados são cometidos por causa do nosso achômetro. Eu não sei se existe essa palavra, eu já criei ela há muito tempo, mas não sei se ela existe no dicionário, não acho que não. O seu achômetro é aquilo que você acha, é aquilo que você entende como certo. E o pecado sempre tem uma justificativa. Ah, fiz isso porque fulano, ou porque aconteceu isso, porque eu me vi obrigado, me vi numa situação de aperto, então. Ah, eu fui profundamente seduzido, não resisti. Então, eu e você não devemos agir com base no conhecimento do bem e do mal. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. Eu não posso me desculpar com base nas circunstâncias. As circunstâncias nem sempre são ou serão favoráveis. E nós temos que aprender a obedecer pelas coisas que sofremos, pelo não. E aqui está um princípio muito importante que os pais de hoje têm negligenciado. E já não é de hoje, né? Os pais procuram agradar os filhos, fazer a vontade dos filhos. Chegamos ao ponto de pais perguntarem aos filhos o que eles devem fazer, eles, pais. Eu creio que quando um filho é adulto, eles podem ser ouvidos, podem opinar e devem opinar. Nem só adulto, até certa idade isso pode ser feito, mas não no sentido de entregar o governo da casa, o governo da família nas mãos das crianças. Nós não temos que agradar as crianças precisam ser contrariadas, não de propósito. A Bíblia ensina que pais não criem, não provoquem a ira nos seus filhos, mas criem-nos na disciplina e na admoestação do Senhor. Nós não temos que criar situações de conflito, ainda que, muitas vezes, a criança, quanto menor, ela vai tentar espernear, vai chorar, vai gritar, até que ela aprenda que não vai funcionar. E, se for necessário, ela precisará de um corretivo mais denso, né? Os irmãos sabem o que eu quero dizer. Então, a questão é: o ser humano não deve agir com base no conhecimento do bem e do mal, porque foi justamente esse fruto que Deus disse que ele não devia comer. O que é o conhecimento do bem e do mal? O que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? É o conhecimento humano desprovido do conhecimento de Deus. A Bíblia ensina, no Novo Testamento, então, a primeira epístola aos Coríntios trabalha isso muito bem, no capítulo 2. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
Eu já me perdi aqui no que eu vinha dizendo, mas eu vou chegar lá. Então, eu não posso agir com base no que eu acho, no que eu penso e nos meus conceitos. Durante o tempo que eu fiz faculdade teológica, eu fui obrigado a fazer filosofia. Tem gente que gosta, eu detesto esse negócio. Nunca gostei. Eu nunca tive muito interesse em conhecer o que os homens pensam acerca de Deus. Nós temos que saber o que Deus diz acerca dele mesmo. Nós aprendemos de Deus com Deus, aprendemos de Deus com a sua palavra. E eu sei que ao longo da história, muitos filósofos foram, podemos chamar de bons filósofos, porque temiam a Deus, mas ainda assim nunca gostei. Mas tem gente que gosta, e se você gosta... Então, a questão não é tanto se algo é certo ou não. Porque eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes o meu conceito de certo e errado não é o conceito de Deus. Deus mesmo disse lá através do profeta Isaías, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então, não, o que Deus tem em mente é bem diferente do que normalmente nós temos. Não é que o que Deus quer seja irracional, seja uma coisa loucura. Às vezes pode até parecer loucura, porque contraria a nossa vontade, contraria aquilo que normalmente o mundo ensina que eu e você devemos fazer. Então, antes de o homem pecar, ele não conhecia o bem e o mal. Para saber o certo e o errado, eles teriam que viver na presença de Deus. Ao conhecer o bem e o mal, o homem deixou de buscar em Deus esse conhecimento. A obra de Jesus em nós consiste em nos levar de volta a uma vida de dependência e obediência ao Senhor, para que possamos saber o que é certo e o que é errado. O que é certo e errado está na palavra de Deus. O que é certo e errado está na palavra de Deus. E Jesus veio para restaurar essa obediência. Aqui onde Adão e Eva falharam, Jesus não falhou. E Jesus mostrou que pelo Espírito de Deus, eu e você podemos obedecer. Eu não estou dizendo que eu sou impecável, não, por favor, tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de quem pensar assim. Vocês não têm ideia, só quem me conhece bem é a Ana Bia. Ela conhece quem eu sou, conhece todas as minhas fraquezas, não sei se conhece todas ainda não, mas quase todas, né? E nós nos conhecemos muito bem. Mas muitas pessoas têm uma ideia equivocada com relação ao seu pastor, infelizmente, e acham que ele é aquilo que ele não é nada. E eu já contei aqui que uma vez eu fui internado porque eu fiquei num estresse tão grande. Isso aconteceu em 1997, eu tive um piripaque, a pressão subiu lá nos píncaros e eu tive que ser internado. Cheguei lá, fizeram os exames, não tinha nada, era tudo questão de estresse mesmo. Me deram um bardalzinho, você sabe o que é bardal? É um calmante. Usei um calmante durante um tempo, depois o médico falou, agora você tem que andar, que eu não andava, você tem que caminhar. E eu passei a caminhar desde então, não parei de fazer exercício físico. E aí, o que eu estava falando? Meu pai.
Ah, não, tá certo, é porque você... tá. Bom, e então eu estava lá no hospital, cheguei lá, me colocaram um negócio no nariz para respirar, e eu falei, meu pai, o que está acontecendo? Bom, o fato é que no dia seguinte, um irmão da igreja foi lá me visitar. E ele contou que ficou escandalizado, pastor doente. Uai, por que não? Pastor tem medo, pastor tem angústia, pastor tem os mesmos sentimentos que você tem. E eu só posso ajudar você se eu passar pelas mesmas situações que você passa. Então, eu não sou diferente de você. E é por isso que Jesus veio em carne, porque ele passou por tudo, só não pecou, né? Agora, a gente peca, né? Bom, então, a obra de Jesus em nós consiste em nos levar de volta a uma vida de dependência e obediência ao Senhor para saber o certo e o errado. E foi isso que Jesus fez. Filipenses 2, 5 a 8. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Servo aqui, no original, é escravo, alguém que não tem vontade própria. Tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Conclusão. Hoje nós vimos exemplos de rebeldia no Antigo Testamento. Primeiro, a queda de Adão e Eva, deveu-se à desobediência. Segundo, o trabalho deve ser prestado em obediência. E, em terceiro lugar, o que é certo ou errado está nas mãos de Deus, está na palavra de Deus. É ali que a gente tem que tirar as dúvidas e, por isso, a necessidade de conhecer essa palavra. E o meu desafio é que você conheça a palavra de Deus. Quanto mais você conhecer, mais responsabilidade você tem naturalmente. Mas você tem muito mais chance de fazer as coisas certas. E a oração é muito importante, porque através dela nós nos humilhamos, lemos a palavra, reconhecemos que não sabemos ou não podemos fazer o que Deus nos manda por nós mesmos. Então vamos nos humilhar, vamos buscar em Deus o poder e a graça que está à nossa disposição para que nós possamos viver como Ele mandou. Vamos ficar em pé? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, sempre muito bom. Nós te louvamos pela tua palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe continuamente por meio dela. Ajuda-nos a retê-la, a guardá-la e a tê-la no coração e a vivê-la pelo teu Espírito e a andar por ela e não pela nossa mente puramente carnal. Nós te pedimos que o Senhor nos leve e conduza em paz, em segurança, sempre guardados pelo teu poder, livres do mal, do maligno, de toda obra má. E que o Senhor nos guarde também pelo teu poder e nos livre da Covid-19 também. Não só como família, como igreja, mas que o Senhor tenha misericórdia dos que vivemos neste país e de resto no mundo. E o Senhor venha nos socorrer. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Espero